O sermão que abalou o Brasil. Imagine um pastor simples, tranquilo, introspectivo. Ele não era um pregador carismático, não dependia de gestos dramáticos ou apelos emocionais. Seu tom era calmo, suas palavras cuidadosamente escolhidas eram lidas de seus próprios sermões. Mas sua vida de oração deixou uma marca profunda em seu povo. Ele frequentemente passava até 13 horas por dia em oração e estudo. Era comum ele se retirar para um canto isolado da cidade, onde se deitava com o rosto no chão por horas, clamando a Deus. O sermão que abalou o Brasil e ajudou a acender um grande avivamento foi precedido por 3 dias de jejum e oração. Mas naquela manhã de 1741, algo extraordinário aconteceu. Sem gritos, sem música, sem estratégias de palco grandiosas, João Batista Rodrigues simplesmente leu seu sermão e o céu se abriu. As pessoas começaram a chorar, a clamar, a cair no chão. Homens e mulheres tremiam, sentindo como se estivessem à beira do inferno. Mas isso não era pânico, era convicção. Era o começo de algo que logo se espalharia por todo o Brasil colonial. Com um único sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, Deus usou este pastor para despertar uma nação inteira. As igrejas se encheram, multidões se converteram. E o que começou em uma pequena cidade de Minas Gerais se tornou um dos marcos mais influentes e simbólicos do avivamento religioso no Brasil. Mas como tudo isso aconteceu? O que exatamente esse homem pregou? Fique comigo até o final. E se você acredita que Deus ainda pode fazer isso hoje, escreva nos comentários abaixo. Aviva-nos, Senhor. Hoje você vai descobrir a jornada por trás deste momento. Mas para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Uma crise espiritual silenciosa. No início do século XVIII, o Brasil vivia uma grande crise espiritual. As cidades estavam crescendo, as igrejas estavam cheias, mas os corações estavam vazios. A fé vibrante dos primeiros colonizadores havia esfriado com o tempo. A sociedade brasileira vivia uma época marcada pelo crescimento econômico, principalmente pela produção de café e açúcar, mas espiritualmente, muitos começaram a se afastar da verdadeira devoção. O fervor religioso das primeiras gerações parecia ter se perdido. Naquele momento, muitos cristãos frequentavam os cultos mais por hábito do que por verdadeira fé. A prática religiosa tinha se tornado algo cultural, não mais algo íntimo. Os púlpitos estavam cheios, os sermões eram teologicamente corretos, mas sem poder. Era uma época de ortodoxia morta. A doutrina estava certa, mas os corações estavam longe de Deus. As pessoas, especialmente as mais jovens, cresciam na igreja sem nunca experimentarem um novo nascimento verdadeiro. Era como se todos estivessem espiritualmente adormecidos, vivendo uma religião confortável, mas vazia. Esse era o cenário, o silêncio espiritual antes do fogo. Poucos poderiam imaginar que, em meio a tanta apatia e frieza, Deus estava prestes a levantar um homem tímido, introspectivo e sem carisma aos olhos do mundo, para acender a alma de uma geração. Esse homem era João Batista Rodrigues, vida e preparação. João Batista Rodrigues nasceu em 5 de outubro de 1703, na cidade de São João Nepomuceno, no interior de Minas Gerais, em uma família profundamente cristã, comprometida com a fé e a educação, algo que moldaria todo o seu caminho. Seu pai, Sebastião Rodrigues, era um ministro respeitado. E sua mãe, Maria Clara Rodrigues, também era uma mulher de grande fé e caráter, que nutria sua vocação ministerial desde cedo. Desde jovem, João se mostrou um prodígio intelectual e espiritual. Ele começou a estudar latim e português aos 6 anos, e aos 12 já havia aprendido o básico de grego e hebraico. Com apenas 13 anos, ele já havia lido grande parte da literatura teológica da época. Um verdadeiro autodidata, movido por uma paixão ardente pela verdade de Deus. Aos 13 anos, devido ao seu conhecimento, ingressou no Seminário de Mariana, referência de formação religiosa em Minas Gerais. Seus intensos estudos e a sólida base teológica de sua família alimentaram seu zelo pela santidade e seu desejo de defender a fé cristã com profunda integridade intelectual.
qualidades que o tornaram uma das mentes mais brilhantes e piedosas de sua época. Aos 19 anos, João escreveu suas famosas resoluções, que cobriam tópicos como autoexame, zelo, moderação, humildade e amor aos outros. Inspirado por um profundo senso de dever cristão, ele buscou disciplinar-se para viver fielmente ao seu chamado espiritual. Uma passagem que ele escreveu nas resoluções diz: resolver fazer o que quer que eu pense ser o que mais glorifica a Deus. Depois de servir como pastor assistente em uma pequena cidade de Minas Gerais por alguns anos, João Batista Rodrigues se tornou pastor na cidade de Ouro Preto, um dos maiores centros de mineração do Brasil colonial. Antes de qualquer pregação, ele passava até 13 horas por dia em meditação, leitura e oração, buscando uma interpretação rigorosa e inspirada dos textos bíblicos. Esse compromisso com a preparação foi central para o impacto de seus sermões, que eram conhecidos por sua profundidade teológica e sua capacidade de alcançar os corações dos ouvintes. Assim, quando ele se tornou o pastor de Ouro Preto, estava pronto para assumir o grande desafio de reacender a chama da fé genuína em um povo espiritualmente adormecido. João Batista Rodrigues não era um pregador carismático no sentido moderno, mas sua mente afiada, sua sinceridade e sua profunda reverência por Deus o tornariam um dos maiores avivalistas da história do Brasil. O primeiro grande avivamento no Brasil. João Batista Rodrigues não foi o iniciador do primeiro grande avivamento no Brasil, mas foi uma das figuras centrais e mais influentes, juntamente com outros pregadores pioneiros. O avivamento começou por volta de 1730, com sinais mais visíveis aparecendo em 1734, especialmente em cidades como Ouro Preto e Congonhas do Campo, onde João era pastor. Os sermões de João, que antes pareciam simples instruções, começaram a mover profundamente os corações. Quando ele assumiu a pastora em Ouro Preto, ele encontrou uma congregação espiritualmente apática. Muitos frequentavam os cultos por hábito, mas poucos tinham uma fé viva. Ainda assim, João não perdeu a esperança. Com um coração ardendo pelo Senhor, ele se comprometeu a pregar sermões poderosos que clamavam por arrependimento sincero e total rendição a Deus. Ele sabia que as palavras, por si só, não seriam suficientes. O Espírito Santo tinha que se mover, e pouco a pouco, os sinais de um verdadeiro avivamento começaram a aparecer. Por volta de 1734, algo começou a mudar em Ouro Preto. Durante esse tempo, ele pregou uma série de sermões que tiveram grande impacto espiritual. Um dos momentos-chave foi o sermão Justificação pela Fé Somente, que causou grande emoção e conversões. Esse avivamento inicial foi mais evidente entre os jovens. Muitos deles, convictos de seu pecado e da realidade da ira de Deus, começaram a buscar oração fervorosa e transformação interior. As reuniões de oração começaram a se estender, cheias de lágrimas, confissões e um desejo genuíno de mudança. Alguns relatos descrevem confissões espontâneas de pecados, jovens abandonando vícios, casamentos sendo restaurados, pessoas buscando a Deus com lágrimas nos olhos. João sentia seu coração queimar com esses sinais. Isso não era apenas uma mudança superficial, era o movimento real do Espírito Santo. O sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado foi pregado com grande poder e unção. João descreveu a condição da humanidade como um fio fino suspenso sobre as chamas do inferno, sustentado apenas pela vontade soberana de Deus, cuja misericórdia atrasava o juízo, mas não o conteria para sempre. Ele advertiu que tal misericórdia não duraria e que aqueles que rejeitavam o chamado ao arrependimento e à fé estavam à beira da ira eterna. Enquanto ele pregava, algo extraordinário começou a acontecer. A congregação foi tomada por uma onda de profunda convicção e temor santo. Foi como se a realidade do inferno de repente se tornasse visível e inegável. O impacto foi tão intenso que algumas pessoas, segundo relatos, se agarraram às colunas e bancos da igreja, aterrorizadas de que escorregariam para as chamas do juízo de Deus. Lágrimas, soluços e clamores por misericórdia podiam ser ouvidos de longe. O poder de Deus se manifestava de forma avassaladora,
e a cidade de Ouro Preto jamais seria a mesma. O avivamento se espalhou para outras cidades. Pastores começaram a relatar cultos, onde centenas se convertiam, jovens abandonando tudo para seguir a Cristo e cidades inteiras sendo transformadas. O legado de João Batista Rodrigues. João Batista Rodrigues nunca buscou fama, mas sua fidelidade o tornou um dos teólogos mais influentes da história do Brasil. Ele se tornou o exemplo vivo de como uma vida de oração profunda e compromisso com a palavra pode transformar uma nação. O avivamento que começou em Ouro Preto foi o combustível que inspirou uma geração inteira de cristãos no Brasil. E a pergunta que fica é: por que não de novo? E se Deus quiser fazer isso de novo? O mesmo Deus que incendiou corações no Brasil colonial ainda é o mesmo hoje. Ele ainda é santo, ainda salva, ainda busca adoradores em espírito e em verdade. E se Ele quiser fazer isso de novo? E se houver uma geração disposta a clamar, a jejuar, a pregar com a verdade e a viver com santidade? Talvez não vejamos multidões chorando em uma igreja de madeira, mas poderemos ver escolas tocadas, famílias restauradas, igrejas despertadas para a oração. Compartilhe essa mensagem. Se você também acredita que um avivamento pode começar hoje, escreva "Aviva-nos, Senhor" nos comentários e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Que nossas vidas também se tornem um testemunho vivo da fidelidade de Deus.